Olá! Quando se fala em ética, a gente logo pensa na Grécia Antiga, nos filósofos, né? Mas e se eu disser que a ética hoje está rodando dentro dos algoritmos dos nossos celulares? Nesta análise, a gente vai seguir essa jornada incrível da filosofia ao código, para entender por que essa discussão nunca foi tão importante. E para começar, vamos direto para a pergunta central, a pergunta de US$ 1 milhão que move a ética há milênios. Parece simples, mas essa questão abre um universo de reflexões sobre cada escolha que a gente faz na vida. E para a gente começar a desembolar esse novelo, a primeira coisa é entender a diferença entre duas palavras que usamos quase como sinônimos no dia a dia: ética e moral. Pensa comigo. A moral é tipo o nosso manual de regras sociais, sabe? Aquilo que a gente aprende que pode e não pode fazer na nossa cultura, na nossa família. Já a ética? A ética é a curiosa da história. É ela que pega esse manual e começa a questionar. Ué, mas por que essa regra é assim? Será que ela está certa mesmo? Não dava para ser diferente? Uma é a prática, a outra é a reflexão sobre a prática. E o mais legal é que a origem da palavra já entrega o ouro. Ethos, em grego, não é só sobre o caráter de uma pessoa. É também sobre a morada, o nosso lugar no mundo, a nossa casa coletiva. Genial, né? Isso mostra que a ética é a fundação tanto de quem a gente é individualmente, quanto de como a gente consegue viver em sociedade. Bom, com o tempo, é claro, vários pensadores se debruçaram sobre essa questão. E eles criaram, digamos, diferentes caixas de ferramentas para ajudar a gente a pensar nesses dilemas e tentar responder aquela pergunta inicial. Vamos dar uma olhada rápida em três das principais lentes, digamos assim, que a gente pode usar para analisar uma decisão. O foco no caráter da pessoa, no dever por trás da ação e nas consequências que ela gera. A primeira lente, lá de Aristóteles, é bem interessante. Para ele, a grande pergunta não é o que eu devo fazer, mas sim que tipo de pessoa eu quero ser. A sacada é que, se a gente se esforçar para ser uma pessoa virtuosa, corajosa, justa, honesta, as atitudes certas acabam vindo naturalmente. Aí, pulando no tempo, a gente chega em Kant e sua ética do dever. E aqui, a lógica vira de cabeça para baixo. O que importa não é o resultado da ação, mas a intenção. A ação só é correta se ela seguir uma regra, um dever que vale para todo mundo, não importa o que aconteça depois. Ou seja, os meios são muito mais importantes que os fins. E no extremo oposto, a gente tem o utilitarismo, que foca exatamente no contrário. A conversa aqui é outra. A ação é julgada única e exclusivamente pelos seus resultados. Ponto final. A escolha certa vai ser sempre aquela que trouxer o maior bem-estar, a maior felicidade para o maior número de pessoas possível. E essa frase famosa do Kant é o coração da teoria dele. É o chamado imperativo categórico. Traduzindo, uma atitude só é moralmente correta se a regra por trás dela pudesse, sem problemas, virar uma lei universal. Uma lei que todo mundo, em qualquer lugar, pudesse seguir sem criar uma contradição. Beleza, tudo isso parece muito teórico, né? Filosofia pura. Mas agora a gente vai ver como essas ideias batem de frente num experimento mental super famoso e que hoje, por incrível que pareça, é mais real do que nunca. Este é o dilema do bonde. Imagina a cena. Um bonde está desgovernado indo direto na direção de 5 pessoas. Mas há uma alavanca. Se essa alavanca for acionada, o bonde desvia para outro trilho. O problema? Nesse outro trilho tem uma pessoa. E é aí que o bicho pega. As teorias que a gente viu entram em conflito direto. O que é o certo a se fazer? Seguir a lógica utilitarista e salvar mais gente, mesmo que isso signifique escolher ativamente matar uma pessoa? Ou seguir a lógica do dever de Kant e não fazer nada, para não ser a causa direta de uma morte? Pois é. Não tem resposta fácil. E é por isso que esse dilema é tão poderoso. Ele joga na nossa cara esse conflito fundamental entre focar no melhor resultado ou focar na ação em si. E agora, o pulo do gato. E se essa alavanca não for mais uma alavanca? E se for um algoritmo? Um código programado em um carro autônomo que precisa tomar essa decisão de vida ou morte em uma fração de segundo? De repente, essa discussão toda sai dos livros de filosofia e cai no colo de programadores, engenheiros e cientistas de dados. São eles que, na prática, estão respondendo a essas perguntas milenares ao escrever linhas de código. E esses desafios aparecem o tempo todo. Cada decisão sobre como usar os dados de alguém, como garantir que um algoritmo não seja preconceituoso ou como impedir que uma plataforma seja usada para espalhar desinformação, tudo isso pode afetar a vida de milhões de pessoas.
a ética deixa de ser uma teoria distante e vira uma ferramenta essencial de trabalho. Para tentar botar alguma ordem nisso, claro, surgem leis como o Marco Civil da Internet e a LGPD aqui no Brasil. A tentativa é justamente essa: pegar princípios éticos, como privacidade e consentimento, e transformar em regras práticas que todo mundo precisa seguir. É a sociedade tentando programar a ética na tecnologia. E se a gente olha para o futuro? Bom, a tecnologia não para de acelerar, né? E com isso, as questões éticas ficam cada vez mais cabeludas, mais urgentes. Os desafios que estão pintando por aí são gigantescos. A questão não é mais se uma inteligência artificial pode tomar decisões, mas como garantir que elas sejam justas e que alguém se responsabilize por elas. Não é sobre se é possível coletar um volume absurdo de dados, mas como fazer isso sem destruir a privacidade das pessoas. Cada avanço tecnológico abre um novo e profundo debate ético. E essa frase resume tudo de forma brilhante. De que adianta ter um progresso tecnológico incrível se ele não vier junto com um progresso humano? Para que toda essa inovação realmente valha a pena, ela precisa ser guiada por uma bússola moral, por princípios éticos muito sólidos. No fim das contas, o que a gente percebe é que ética não é só uma matéria para estudar. É uma prática, uma coisa do dia a dia. É um desafio constante para a gente pensar e construir, de forma consciente e responsável, o futuro em que todos nós vamos viver. E a pergunta que fica no ar é essa: na hora de construir esse nosso mundo digital, que tipo de arquitetos nós vamos escolher ser?